Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Eu já falei aqui sobre força espiritual, força da fraqueza, força para o momento. Inclusive força para o momento foi a primeira live da história dos Atos dos Apóstolos. E hoje eu quero falar sobre a força da fé, sobre fortalecer a sua fé. Para alguns cristãos, essa questão da fé é um enigma complicadíssimo. Para outros é uma coisa simples, mas a verdade é que muitos não têm certeza da sua própria fé em Deus. As pessoas confundem muito acreditar com ter fé. E essas duas coisas são totalmente diferentes. Quem explicou isso foi o apóstolo Tiago, no 2º capítulo da sua carta. Ele disse: você acredita que existe um Deus? Faz muito bem. Os demônios creem e morrem de medo. Então há uma diferença entre acreditar e ter fé. E isso a maioria das pessoas não percebe, acham que têm fé em Deus porque acreditam, mas na hora que precisam colocar essa fé em ação, quando a sua fé é posta à prova, ela falha. Não resiste ao teste da pressão dos problemas da vida. Porque a vida sempre vai apresentar problemas e mais cedo ou mais tarde a pressão vai aumentar. E a sua fé vai ser testada. A definição da fé, encontrada no primeiro versículo do capítulo 11 da carta de Paulo aos Hebreus, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E isso na tradução contemporânea da Bíblia. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. As duas traduções afirmam que a fé é uma certeza. Temos a certeza de coisas que não podemos ver, que ainda não comprovamos com os nossos olhos e nem com a nossa mente carnal, e nem temos como provar. Mas temos fé, sabemos que é real e que existe. Essa fé pode vacilar, ela pode ser fortalecida, pode enfraquecer, ela pode ser uma grande fé ou pequena, apesar de que o próprio Jesus afirmou que o tamanho da nossa fé não interessa. Quando os discípulos não conseguiram expulsar o mau espírito de um jovem, eles perguntaram para Jesus por quê, e ele respondeu: por causa da vossa pequena fé. Mas logo depois completou falando: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a esse monte: passa daqui para lá, e ele vai passar. Nada será impossível para vocês. Esses discípulos já tinham realizado milagres, curado pessoas e até expulsado demônios. Mas naquele caso específico eles falharam. A fé deles falhou porque eles duvidaram. Aí eu me lembro daquela comparação que o Andrew Wommack usou num dos seus sermões. Eu já falei dela aqui em alguns dos meus vídeos, mas eu vou repetir. O Andrew Wommack diz que a nossa fé é como um cavalo amarrado na frente de uma carroça. Mas as dúvidas são outro cavalo amarrado atrás, puxando a direção contrária. Aí nós temos uma briga de forças, dúvidas contra a fé. Aquele que for mais forte vence. Então, quando Jesus falou da fé do tamanho de um grão de mostarda, ele estava simplesmente afirmando que a fé não precisa ser grande, a sua dúvida é que tem que ser menor. Num determinado momento do ministério de Jesus, lá em Mateus 13, conta que ele chegou na sua terra natal e estava ensinando na sinagoga e todos ficaram admirados, falando: de onde veio essa sabedoria e que poderes para fazer milagres são esses? Não é esse o filho do carpinteiro José e sua mãe não se chama Maria? E conta que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ele não ficou sem poder na sua terra natal. Mas a falta de fé das pessoas as impediu de receberem os milagres que ele podia fazer. Elas duvidaram dele, duvidaram de quem ele era, do que ele tinha poder para realizar. Inclusive teve um episódio muito interessante lá em Marcos 8, quando Jesus foi para Betsaida. Eles trouxeram um cego para ele curar. Jesus pegou o cego pela mão e levou para fora da cidade. Aí cuspiu nos olhos dele, impôs as mãos e perguntou: o que você está vendo?
E o cego olhou e respondeu: veja as pessoas como árvores que andam. Aí Jesus colocou a mão de novo, orou outra vez e o cego ficou totalmente curado e enxergando super bem. Aí Jesus falou com ele para não voltar para a cidade, mas ir direto para casa. Porque as pessoas nessa aldeia eram muito incrédulas. Por isso Jesus tirou o homem de lá, para que o cego pudesse expressar a sua fé sem se sentir intimidado pelos descrentes à sua volta. A falta de fé do povo poderia minar a fé do cego. A fé desse cego era vacilante, tanto que ele foi curado lentamente. E depois de curá-lo, Jesus disse para ele não voltar para a cidade, porque as pessoas ainda poderiam semear dúvidas no coração dele. Ele podia até duvidar que tinha sido curado e voltar a ficar cego. E é aí que nós percebemos o cuidado que temos que ter com a alimentação da nossa fé. Não podemos deixar as dúvidas tomarem conta. Naquele episódio do mau espírito que os discípulos não conseguiram expulsar, que eu acabei de ler em Mateus 17, lá no Evangelho de Marcos, conta no capítulo 9, que o pai do jovem falou para Jesus assim: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. E Jesus disse: se você pode, tudo é possível aquele que crê. Aí o pai do menino ficou encurralado e falou: eu acredito, me ajude a vencer a minha falta de fé. Ele tinha fé, mas as suas dúvidas o assombravam. E ele fez a coisa certa, pediu ajuda para Jesus para vencer essas dúvidas. E é isso que nós precisamos fazer também. Existem algumas dicas para fortalecer a nossa fé. A mais conhecida, que eu já falei aqui muitas vezes, é alimentar sua fé com a leitura da palavra de Deus. Ler a Bíblia, ler histórias de fé, ler relatos de milagres passados, atuais, vividos por pessoas comuns que buscaram a Deus. Encher a sua mente e o seu coração com pensamentos positivos, baseados em histórias reais, que vão te ajudar a ter certeza da existência de Deus e do seu amor e cuidado por nós. Como está escrito em Romanos 10:17, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então essa é a primeira recomendação para quem quer fortalecer a sua fé. Se você se alimentar bem a sua fé, ela vai se fortalecer. Mas se você não alimentar, ela fica fraca. Se alimentar ela mal, também não adianta. Se alimentar suas dúvidas ao invés da fé, pior ainda. Eu já ouvi várias pessoas falando: eu acredito em Deus, mas não tenho tanta fé assim. Claro que não. Essas pessoas normalmente não alimentam a sua fé. Elas têm uma fé raquítica, desnutrida, fraca, doente. Quando passam por uma forte prova na vida, se desesperam, perdem o chão ou até se revoltam contra Deus. É claro, eu já vi pessoas que passaram por dificuldades muito fortes, desmoronaram, se revoltaram contra Deus, mas depois acabaram deixando Ele se aproximar, foram se alimentando das verdades espirituais, fortalecendo sua fé e venceram aquele momento ou aquela dificuldade. Essas pessoas se tornaram mais fortes na fé por escolha própria. Porque no final tudo se resume à nossa escolha. Aquela livre escolha que Deus te deu vale também para a sua fé. Você escolhe como vai cuidar dela ou não cuidar. Mas o que vai acontecer lá na frente está diretamente ligado a essa decisão. Tem uma parábola que Jesus contou que explica bem essa situação. É aquela parábola do semeador. Tem ela lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, Marcos 4 e Lucas 8. Eu vou ler aqui rapidamente a do Mateus 13. Jesus falou: um semeador saiu para semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu na beira do caminho. Vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso. Como não tinha muita terra, nasceu logo, mas o sol saiu e queimou e ela secou. Outra parte caiu entre os espinhos e esses espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em terra boa, deu bom fruto. Uma semente produziu 100, outra 60 e outra 30. Mais tarde, quando os discípulos pediram para ele explicar essa parábola, ele disse: quando alguém ouve a palavra de Deus e não entende, o maligno vem e arranca aquela semente do seu coração. É a que foi semeada à beira do caminho.
A que foi semeada em terreno pedregoso é aquela pessoa que ouve a palavra, recebe com alegria na hora, mas não deixa criar raízes dentro do seu coração, não quer envolvimento. Aí quando chega angústia, dificuldade, oposição, perseguição por causa da palavra, essa pessoa fica escandalizada e se afasta. A que foi semeada entre os espinhos é a pessoa que ouve a palavra, mas todas as coisas desse mundo têm uma importância muito maior para ela. As suas metas, seus bens, seus sonhos, posição social, status, o que ela quer ter, tudo isso sufoca a palavra e ela não cresce. Mas a que foi semeada em boa terra é a pessoa que ouve a palavra, compreende, deixa ela agir na sua vida. Aí ela vai dando fruto. Umas produzem 100, outras 60, outras 30. E assim também é com a nossa fé. Ela vem de ouvir a palavra. As histórias da Bíblia, as histórias atuais, casos verídicos de milagres de Deus em todas as eras, desde a criação até os dias de hoje. Tudo o que Ele faz por nós e em nossas vidas. Quando você ouve isso, quando ouve alguém falando sobre Deus, Jesus, histórias da Bíblia, relatos de milagres, que efeito isso tem em você? O que acontece com essa semente que é plantada no seu coração e na sua mente? Você ouve, entende, aceita, recebe, deixa ela criar raízes em você? Ou será que você acha muito bacana na hora, mas não quer se aprofundar, não quer se comprometer? Depois esse povo vai achar que eu virei crente. Ou será que você até leva um pouco a sério, só que sua vida é muito ocupada, você tem problema demais, precisa se envolver com suas obrigações e metas, de onde quer chegar até o final do ano. E agora não dá para ficar adubando semente da palavra de Deus. Jesus é muito legal, mas eu não tenho tempo para ele. Se você que está ouvindo essa live agora, se já ouviu alguma coisa que eu falei, que você não entendeu, por favor, pergunte. Manda um e-mail, um zap, uma mensagem no canal, mas não deixa a dúvida roubar a semente do seu coração. Eu tento ser bem claro e falar bem fácil, mas às vezes tem alguma coisa que pode escapar, então não deixa isso ficar como uma dúvida no seu coração. Se você tiver vergonha de se comprometer com Deus, aí é melhor repensar. Porque Jesus disse em Lucas 9:26, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele perante meu Pai e seus santos anjos. Isso não significa que você vai perder sua salvação. Ela é eterna. Jesus morreu por você e garantiu a sua entrada no céu. Mas quando ele for te apresentar a Deus como um dos dele, ele diz que vai ficar com vergonha de você. E se ele vai ficar com vergonha, imagine você. Então, quando você ouvir a palavra, ou ler ou ouvir histórias da Bíblia, ou histórias atuais que fortaleçam sua fé, deixe essas palavras entrarem no seu coração, agirem na sua vida, fortalecerem a sua fé. Não interessa se você vai dar muito fruto, menos fruto, pouco fruto. Jesus falou que as sementes que caíram em terra boa deram fruto. Umas 100, outras 60, outras 30, não interessa a quantidade. O que importa é dar algum fruto. Se a palavra agir dentro de você, ela vai dar fruto. E o primeiro fruto que ela dá é o da fé. Ela fortalece a sua fé. Cada versículo, cada história, cada caso, cada milagre vai fortalecendo a sua fé pouco a pouco. A semente é plantada no seu coração. E aí você é que vai adubando ela com a palavra, oração, quer conversar com Deus, louvor, quer agradecer a Deus pelas coisas. E assim vai cuidando com carinho daquela plantinha, ela cresce um pouco cada dia, e se você for fiel em cuidar dessa plantinha, um dia sua fé vai virar uma árvore forte. E nesse dia, quando os ventos das tempestades soprarem sobre ela, o máximo que eles vão fazer é levar as folhas secas. As tempestades da vida não vão te fazer mal. Elas vão te ajudar, vão te limpar, arrancar os galhos mortos, balançar para fortalecer suas raízes. E outra dica boa para fortalecer a sua fé é confiar em Deus. Isso não é fácil. É aquela situação que você passa e abala a sua fé, tudo sai do seu controle, as coisas acontecem totalmente diferente do que você esperava, você não tem o que fazer.
Aí ou você desespera ou morre de preocupação, fica tentando a todo custo achar uma solução, buscar alguém para te ajudar, seja qual for o caso. Você tem que tentar resolver o problema, mas nem pensa em Deus naquele momento. O que Deus quer com aquele acontecimento na sua vida? É isso que você precisa pensar. Qual o propósito dele nisso? Porque Deus não perde o controle de nenhuma situação no mundo. Ele sabe muito bem o que acontece, como diz em Romanos 8,28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, o que você vai fazer com esse versículo? Deixar ele criar raízes no seu coração e fortalecer a sua fé? É nessa hora que você se submete a Deus, confia nele para resolver o problema ou te dar uma luz, uma solução, ou ainda que não tenha nenhuma solução, para te dar forças para enfrentar aquele problema ou aquela situação. Porque sempre temos que lembrar que nossa vida não é aqui. Nós estamos de passagem e tudo que nós vivemos aqui, seja bom ou não, é para o nosso bem. E Deus tem um propósito para tudo isso. Eu falei disso naquele vídeo, A Escola da Vida. É muito bom, vale a pena rever. Então confiar em Deus numa situação difícil também vai fortalecer a sua fé. Ah, mas como? Simples, lá na frente, depois você vai ver como Deus resolveu a coisa para você, ou como Ele te ajudou a resolver, ou a lidar com ela. E quando aquela situação, que foi um enorme pesadelo, deixar de ser um problema, você vai ver que Deus agiu, que Ele funciona, que você ficou bem, e isso fortalece sua fé. E isso funciona também para outra dica de fortalecer a sua fé, que é sempre buscar ter atitudes humildes. Vale o mesmo princípio da confiança em Deus, porque a atitude humilde vai contra a nossa vontade de nos impor, em qualquer situação que seja. Se algo não me agrada, eu vou logo demonstrando e me impondo, e isso é só um orgulho subindo no palanque e fazendo sua propaganda. Eu mereço ser respeitado. Eu falei disso naquele vídeo, A Arte de Engolir Sapos. É outro muito bom que vale a pena rever. Então, quando você se submete, abaixa a cabeça, tem uma atitude humilde em situações que ameaçam o seu orgulho, você está fortalecendo sua fé. Ah, mas como? Simples. Novamente, você está aplicando o princípio da confiança em Deus. Você acha que deveria ter sido tratado melhor naquela situação, ou acha que foi injustiçado, seja como for, você prefere deixar Deus cuidar do assunto. Age de uma forma humilde, não se impõe, não briga, não xinga, não levanta a voz e deixa Deus resolver o assunto para você. Toda vez que você permite que Deus cuide de uma situação, acaba descobrindo que fez a escolha certa. Porque Ele sempre resolve melhor do que você. E isso te fortalece. Te mostra que Deus sabe melhor, que Ele se importa, que Ele cuida, que Ele está muito vivo, com saúde, e que ainda está no controle de tudo. Isso fortalece a sua fé. Quando tiver que passar por situações difíceis, ou humilhantes, ou seja lá o que o futuro trouxer, você sabe quem é o seu Deus. Sua fé não vai vacilar. Você pode ficar triste com uma perda, pode se decepcionar com uma pessoa, pode se decepcionar consigo mesmo, pode até ficar um pouco preocupado com a situação do mundo, mas nada disso te abala porque você conhece o seu Deus. Sua fé tem certeza da existência dEle, da presença dEle na sua vida, de que Ele vai cuidar de você, porque você já experimentou isso antes e Ele cuidou. E se você cai, você se levanta. O seu caminho nesse mundo, a maneira como você vai encarar as suas situações, as suas dificuldades, a paz que vai reinar no seu coração, na sua mente, a sua confiança em Deus em todos os momentos, tudo isso depende da sua fé. E a sua fé depende de você, para cuidar dela, ajudá-la a crescer. Você não precisa se esforçar para ter fé. Efésios 2,8 diz que a fé é um dom de Deus, que ela não vem de nós. É Deus quem dá a semente da fé.
E é você que cuida dela para ela crescer, ficar forte, poder te sustentar nos momentos difíceis da sua vida, em todos os momentos. E aí você vai se apoiar em Deus, como o rei Davi escreveu no Salmo 18. Deus é a minha rocha e a minha fortaleza. Você se apoia em Deus. E o mundo pode ruir, que você não vai ruir com ele. Porque você está firme na rocha eterna. E ele não balança. Como diz aquele pouco conhecido profeta Abacuque, o justo viverá pela sua fé. É ela que nos dá força para seguir confiando em Deus, acreditando e esperando o futuro que Ele tem reservado por nós. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.